Esses dias eu estava vendo um debate entre o ateu Sam Harris e o teólogo William Lane Craig. Lá pelas tantas, o Harris resumiu o cristianismo assim: o resultado final de ser cristão é acreditar que, se você não andar na linha, vai ser torturado em um churrasco eterno por um Deus que, teoricamente, te ama. Eu pausei o vídeo na hora. Não porque ele disse algo fora do comum, mas porque me dei conta de uma coisa. Essa frase resume perfeitamente por que tanta gente honesta não consegue aceitar a fé. Eu nem continuei assistindo para ver a resposta do Craig. Honestamente, eu não estava com paciência para ver ele tentar harmonizar a crença no inferno de fogo com a ideia de um Deus justo e amoroso. Mas o ponto é que muitos cristãos, assim como o Dr. Craig, realmente acreditam nisso. Eu já falei brevemente sobre esse assunto em um vídeo da série 10 mentiras que te ensinaram na igreja. E no final vou deixar o card para caso você queira assistir. Mas a prova de que eu preciso aprofundar isso foram comentários como esse aí que eu recebi. O que é triste, na verdade. Não estamos falando de um medo comum, tipo medo de altura ou de barata. É um medo existencial que molda como a pessoa vive a vida inteira. Muita gente cresce com esse terror na cabeça e nunca consegue se livrar. A ideia de um Deus que é definido como amor, criando uma câmara de tortura eterna, não faz muito sentido lógico. Mas muita gente acha justo. Eles pensam, bom, o Hitler foi um cara péssimo, então nada mais justo do que ele ficar fritando por toda a eternidade, certo? Eu não vou negar que a ideia de ver pessoas horríveis sofrendo tem um certo apelo emocional. Mas este vídeo não é sobre o que eu ou você achamos justo. É sobre o que os dados, no caso, a Bíblia e a história, realmente dizem. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar fortes evidências de que o inferno de fogo literal não existe. Se depois de considerar os argumentos você ainda quiser acreditar nesse conceito absurdo e antibíblico, a escolha é sua. Mas, se você passou a sua vida com medo de ir para o inferno pagar pelos seus pecados aqui na Terra, este vídeo é para você. Para entender isso, precisamos olhar para como a Bíblia foi traduzida. A palavra inferno que a gente usa hoje é uma espécie de Frankenstein linguístico. Ela não existe no original. Historicamente, os tradutores optaram por simplificar as coisas. Eles pegaram 3 palavras distintas, Sheol, Hades e Gehenna, e usaram um termo genérico para todas elas. Imagine traduzir carro de luxo, ônibus e caminhão de lixo, usando sempre a mesma palavra, veículo. Tecnicamente, todos são veículos. Mas se eu te mando entrar num veículo, faz toda a diferença saber se é uma limusine ou um caminhão de lixo. Sheol e Hades significam a mesma coisa, a sepultura onde não há consciência. Já a Gehenna era um lugar físico de queima de lixo que ficava em Jerusalém. O erro de tradução foi misturar esses conceitos. Vamos olhar para o Antigo Testamento. Lá, o Sheol nunca foi um lugar de punição, mas de inconsciência. O melhor exemplo é Jó. O cara perdeu tudo, família, dinheiro, saúde, e estava vivendo um pesadelo de dor física e emocional. Num momento de angústia total, ele ora. E o que ele pede? Ele pede para Deus escondê-lo no Sheol. Agora, raciocina comigo. Se o Sheol fosse o nosso conceito moderno de inferno, com fogo e demônios, esse pedido seria insano. Mas Jó pediu. E pediu porque na teologia dele, Sheol significava descanso. Significava o fim da dor. Ele não estava pedindo para sofrer mais. Estava pedindo paz. Estava pedindo o silêncio da morte. E isso se alinha perfeitamente com o resto da Bíblia hebraica. Livros como Eclesiastes dizem com todas as letras: no mundo dos mortos não há memória, não há amor, não há ódio. Acabou. Então, quando você lê inferno no Antigo Testamento, lembre-se de Jó pedindo para ser escondido lá. Mas, se o Sheol é sono, de onde veio o fogo? Veio de um lugar chamado Gehenna. Gehenna é o nome grego para o Vale de Hinnom, um local físico bem ao lado de Jerusalém. A história desse vale é pesada. Foi palco de sacrifícios infantis no passado e, na época de Jesus, tinha virado o depósito de lixo da cidade. Tudo o que era impuro ou descartável terminava lá, sendo consumido por um fogo que nunca apagava, alimentado por enxofre. Quando Jesus usava a palavra Gehenna, ele estava usando uma ilustração que todo mundo conhecia. Era como se ele dissesse: se você viver de forma inútil, vai acabar sendo destruído, como acontece naquele lixão. O ponto essencial que muita gente perde é a função do fogo. Você não bota lixo no fogo para torturar o lixo. Você bota para se livrar dele. A metáfora de Jesus era sobre destruição, não sobre dor eterna. O fogo da Gehenna transformava tudo em cinzas, não em pessoas imortais sofrendo para sempre. O problema foi que, séculos depois, alguém olhou para essa metáfora simples de um lixão a céu aberto e transformou numa câmara de tortura subterrânea. Mas a mensagem original era clara. O destino dos maus não é a vida eterna no fogo, é deixar de existir. Então, se Jesus usava o lixão da Gehenna para ilustrar o fim da existência, por que hoje acreditamos em vida eterna no fogo? A resposta é que a Bíblia foi invadida por Platão, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Os primeiros cristãos, aqueles do século I, não acreditavam em inferno de fogo.
Eles mantinham a visão judaica de que a morte é o fim. A mudança veio depois. À medida que a fé se espalhava para o Ocidente, ela absorvia a cultura local. E a base da cultura grega era a crença de que a alma é imortal e indestrutível. Isso criou um problema lógico para as gerações seguintes. Se a alma não pode morrer, como diziam os gregos, a destruição que Jesus pregava se tornava impossível. Para resolver isso, tradutores e teólogos tardios adaptaram o texto, traduziram Sheol como Hades, trazendo junto toda a bagagem mitológica de tortura no submundo. O resultado foi uma mutação. O ensino bíblico original de que a alma que pecar, essa morrerá, foi substituído pela ideia platônica de que a alma que pecar será torturada, porque ela não consegue morrer. O inferno moderno é basicamente isso, uma ideia grega vestindo roupas cristãs. Mas a toca do coelho vai mais fundo. A ideia de queimar pessoas más não veio da Bíblia, veio do Egito. Séculos antes de qualquer profeta bíblico escrever uma linha, os egípcios já escreviam sobre o inferno. No Livro dos Mortos e outros textos, como o Amduat, do século XVI a.C., a punição para quem falhava no julgamento dos deuses era clara, ser jogado em poços de fogo eterno. Isso é 1500 anos antes de Cristo. O ponto é, quando a igreja começou a se formar, essa imagem já estava flutuando no inconsciente coletivo do mundo antigo. Então a doutrina do inferno não foi uma nova revelação divina trazida pela Bíblia. Foi uma apropriação cultural. Os cristãos apenas adotaram um medo que os egípcios já tinham inventado muito tempo antes. Uma das provas mais fortes contra o inferno está no silêncio de Deus lá no começo, no Gênesis. Lembra do primeiro aviso que Deus deu à humanidade no Jardim do Éden? A regra era clara, e a consequência também. Certamente morrerás. Se o inferno fosse real, Deus teria falhado em dar o aviso mais importante da história do universo. Imagine um pai que diz ao filho: se você desobedecer, vai ficar de castigo no quarto. O filho desobedece, e o pai o joga numa fogueira. Isso não é justiça, é psicopatia. Mas a Bíblia mostra que Deus foi honesto. A sentença final foi: tu és pó e ao pó voltarás. Pensa na lógica disso. Antes de nascer, você era pó. Você não existia. Aí você ganhou vida. E quando morre, volta a ser pó. Volta a não existir. Não existe uma etapa de vida eterna no fogo nessa conta. Adão e Eva não foram condenados a um lugar ruim. Eles foram condenados a simplesmente deixar de existir. Agora, preste atenção no versículo que você provavelmente já ouviu 1000 vezes. João 3,16. Deus deu seu Filho, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebeu o contraste? De um lado, vida eterna. Do outro, perecer. Perecer, no grego original, significa destruição total. O texto não diz, para que todo aquele que nele crê não seja torturado para sempre. Diz, não pereça. A Bíblia nunca promete imortalidade para quem faz o mal. A imortalidade é o prêmio, não o castigo. Em Romanos, Paulo é ainda mais direto. O salário do pecado é a morte. Ponto. Se o inferno fosse uma câmara de tortura eterna, Paulo teria escrito errado. Ele teria dito, o salário do pecado é a vida eterna no sofrimento. Mas ele disse, morte. A Bíblia é consistente. Ou você vive para sempre com Deus, ou você deixa de existir. Não tem meio termo. A parábola do homem rico e Lázaro. Mas aí alguém vai levantar a mão e dizer: E a história do rico e Lázaro em Lucas 16? Lá tem fogo e tormento. É verdade. Na história, um homem rico morre e vai para o sofrimento, enquanto o pobre Lázaro vai para o consolo. O rico chega a pedir que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele. Muita gente usa isso como a prova definitiva de que o inferno é real e consciente. Mas calma, isso é uma parábola. Parábola é uma ilustração moral, não um documentário do Discovery Channel sobre o pós-vida. Se você levar essa história ao pé da letra, você cria problemas teológicos graves. Primeiro, você teria que acreditar que o céu e o inferno são vizinhos de porta, onde quem está no céu assiste de camarote as pessoas sendo torturadas. Segundo, pensa na lógica do pedido. Se você estivesse literalmente queimando numa fornalha, uma única gota d'água na ponta de um dedo não faria a menor diferença. O pedido é simbólico, não físico. Jesus usou imagens fortes da época para chocar os ouvintes. O alvo dele não era explicar a geografia do inferno, mas sim alertar os ricos. Usem seu dinheiro para o bem enquanto estão vivos, porque a morte nivela todo mundo. Se você ainda tem dúvida, olhe para o próprio Jesus. A Bíblia diz em Atos que, quando Jesus morreu, a alma dele foi para o Sheol, ou Hades no grego. Ele ficou lá 3 dias antes de ressuscitar. Pense na implicação disso. Se o Sheol é o inferno de fogo, então Jesus foi torturado por demônios por 3 dias? Claro que não.
E quando ele voltou, ele descreveu algum tormento? Ele avisou os discípulos sobre o calor insuportável? Não. Jesus voltou falando de vida, de esperança e de missão. Ele não disse uma palavra sobre o lugar de onde veio. E ele não foi o único. A Bíblia relata outros casos, como Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva. Todos morreram, foram para o mesmo lugar e voltaram. Se qualquer um deles tivesse visto chamas ou demônios, eles teriam voltado traumatizados. Eles teriam gritado para o mundo o que viram. Mas o que temos? Silêncio absoluto. Por quê? Porque o Sheol, onde eles estiveram, é a sepultura, é o lugar de repouso. O fato de Jesus e todos os outros terem ido e voltado sem mencionar tortura é a prova definitiva de que o mundo dos mortos é um lugar de inconsciência absoluta. Agora, a pergunta de $1 milhão. Se a Bíblia não ensina isso, por que tanta gente ainda acredita nisso? Essa é uma resposta difícil, mas vou arriscar um palpite pessoal. A razão pela qual o inferno sobrevive não está na psicologia humana. Nós temos um problema sério com a impunidade. O ser humano é programado para buscar justiça, e a justiça exige punição. Quando vemos alguém cometer atrocidades, genocidas, abusadores, assassinos, nosso instinto grita por retribuição. A ideia bíblica de aniquilação, simplesmente deixar de existir, parece pouco, parece impunidade. Como assim ele morreu e acabou? Só isso? O inferno preenche essa lacuna. Ele oferece uma garantia de sofrimento eterno para quem escapou da justiça humana. Nós mantemos o mito vivo, porque ele funciona como um calmante moral. Ele nos diz que, no final, os maus vão ter o que merecem. A verdade dura é que inventamos um lugar de tortura eterna, não porque Deus disse que existe, mas porque nós gostaríamos que existisse. Agora, saindo da psicologia e entrando na história, a coisa fica ainda mais interessante. Na Idade Média, a igreja precisava financiar suas obras faraônicas e descobriu que o medo era a moeda mais forte do mundo. Eles começaram a vender indulgências. Basicamente, pague aqui e livre sua alma do fogo lá. Só que para isso funcionar, o inferno precisava ser horrível. Ninguém paga seguro contra sono eterno, mas todo mundo paga seguro contra tortura infinita. Então, eles transformaram o inferno num show de horrores. Fogo, enxofre, demônios com tridentes. Tudo isso foi amplificado para garantir o lucro, e funcionou demais. A igreja enriqueceu às custas do pânico coletivo. Além da grana, isso garantia a obediência total. Se você questionasse a igreja, ia para a fogueira da Inquisição para ter um gostinho do inferno real. No fim das contas, a doutrina do tormento eterno foi a ferramenta de controle mais eficiente da história. Ela mantinha os cofres cheios e as cabeças baixas. Agora vamos para a razão mais simples, e talvez a mais importante. A maioria de nós herda a fé como herda a cor dos olhos. Você não escolheu acreditar no inferno. Você cresceu ouvindo isso. Sua avó falava, seu pastor pregava, seus pais confirmavam. Quando todo mundo ao seu redor repete a mesma história, ela vira verdade absoluta na sua cabeça. Questionar isso dói. É cognitivamente doloroso. Significa admitir que talvez você tenha sido enganado a vida toda. Significa que pessoas que você ama e respeita podem estar erradas. É mais seguro ficar no rebanho. Se apoiar na muleta da tradição e pensar: se a igreja ensina isso há 1000 anos, deve ser verdade. Aceitar a tradição é o caminho de menor resistência, porque exige zero esforço. Não exige estudo, não exige pesquisa, não exige confronto. Investigar a verdade, por outro lado, é um ato solitário e trabalhoso. Você precisa ler, comparar, pensar por conta própria. E a verdade é que a maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. É mais fácil seguir o fluxo do que remar contra a maré de séculos de tradição. Você pode estar pensando: ok, tudo isso faz sentido, mas você é só um cara na internet. Por que eu deveria acreditar em você contra 2000 anos de tradição? E você tem razão. Não acredite em mim. Acredite nos especialistas. Gente que dedicou a vida inteira a estudar o grego, o hebraico e a história. Comece por Dan McClellan, um acadêmico bíblico com PhD, cujo lema é dados acima de dogmas. Ele analisa o texto original sem o filtro da religião e chega à mesma conclusão. O tormento eterno não existe no hebraico. É uma invenção tardia influenciada pela Grécia. Olhe para Edward Fudge. Ele era um advogado e teólogo conservador que foi desafiado a provar que o inferno existia. Ele fez o que advogados fazem. Investigou as provas. Depois de anos de estudo, ele teve que admitir que estava errado. Ele escreveu o livro The Fire That Consumes, provando juridicamente que a Bíblia ensina aniquilação, não tortura. A história dele virou até filme. John Stott, um dos líderes evangélicos mais respeitados do século XX, chocou o mundo ao declarar publicamente que o tormento eterno não é bíblico. Estamos falando de um gigante da fé, não de um cético. E se você quer saber mais sobre a perspectiva histórica, leia Bart Ehrman, um dos maiores historiadores do Novo Testamento do mundo. No livro Heaven and Hell, ele desenhou um mapa de como um mito foi construído século após século, peça por peça. Ele prova com documentos que o inferno é uma evolução histórica, não uma revelação divina. E para fechar, temos o teólogo ortodoxo David Bentley Hart.
O argumento dele é de ordem moral. Se Deus cria pessoas sabendo que a maioria vai ser torturada para sempre, ele não é bom, ele é um monstro. O inferno eterno torna o cristianismo moralmente incoerente. Então, não é a minha opinião. É a conclusão de historiadores, teólogos e acadêmicos de elite que concluem: sim, o inferno de fogo é uma invenção humana. Então, vamos passar a limpo tudo o que descobrimos. O inferno que te venderam é uma colcha de retalhos mal costurada. É uma mistura preguiçosa de 3 palavras diferentes: Sheol, sepultura; Hades, mundo dos mortos; e Gehenna, o lixão de Jerusalém. Nenhuma delas significa tortura eterna. Elas significam silêncio, morte e destruição total. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte, não a vida eterna no fogo. João 3,16 oferece 2 opções: vida ou destruição. Não existe a opção C. Mas por que esse mito sobrevive? Porque ele alimenta nossa sede de vingança e porque foi muito lucrativo para essa igreja medieval controlar as massas pelo medo. É difícil derrubar uma ideia que está enraizada há séculos. Até pessoas inteligentes acreditam, porque aprenderam a ver o mundo através dessas lentes distorcidas. E, ironicamente, essa doutrina serve perfeitamente ao propósito do mal. Ela transforma Deus num tirano sádico. Ela faz as pessoas terem medo de Deus, em vez de amá-lo. Mas a verdade, como dizem, liberta. Se você viveu a vida toda com medo do fogo, pode soltar esse peso agora. Esse medo foi construído sobre areia. Você pode acreditar num Deus de justiça, que elimina o mal, mas não tortura ninguém. Um Deus que destrói o pecado, mas não preserva o pecador para sofrer. O inferno de fogo é uma invenção humana. Deus é amor.